Olá, gente, vamos lá para mais exercícios? Então, ó, o conteúdo de um tonel cilíndrico. Então, é um cilindro, né? A gente já falou sobre isso na última aula. Então, o volume dele é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Será utilizado para encher latas, também cilíndricas, cuja altura é a sétima parte da altura do tonel. Então, aqui eu vou chamar a altura desse cara aqui de H1 e o raio aqui eu vou chamar de R1, tá? Gente, eu vou chamar a altura de X e o raio de Y. Aí, por que eu não chamo de R? Só para você não confundir ali na hora que eu for fazendo as fórmulas. Então, eu tenho ali uma lata que tem uma altura que é a sétima parte da altura do tonel. Então, a altura aqui, ela é X sobre 7. A altura desse aqui é X, a desse aqui é X sobre 7. E cujo raio da base é a quinta parte do tonel. Então, o raio da base aqui é Y sobre 5. Quantas latas serão necessárias, né? Então, o volume total aqui do tonel é π vezes o raio, que é y ao quadrado, vezes a altura, que é x. Então, esse aqui é o volume do tonel. Qual que é o volume da lata? π r ao quadrado vezes a altura. O raio é o y sobre 5, então fica y sobre 5 ao quadrado, vezes a altura, que é x sobre 7. Então, o volume da lata vai ficar π y ao quadrado sobre 25, eleva o y, eleva o 5, x sobre 7. Aprenda a trabalhar algebricamente, tá, gente? π y ao quadrado vezes x, aqui fica 25 vezes 7, vamos fazer a conta aqui, dá 175, tá? Fiz aqui na calculadora, mas você faz na mão aí rapidinho. Então, eu sei que uma lata tem o volume de π y ao quadrado x sobre 175. Quantas latas, vou chamar de Z latas, vão precisar para ter o volume do tonel inteiro, que é π y ao quadrado vezes x. Aí multiplica cruzado, o Z vezes π y ao quadrado x é igual a π y ao quadrado x sobre 175. O Z, gente, quem está multiplicando, eu quero saber o Z, que é o número de latas que eu vou precisar. Esse pessoal que está multiplicando passa aqui para baixo. Está em cima aqui, passa para o outro lado para baixo. Então, aqui fica π y ao quadrado x sobre 175. Ah, não, peraí, gente, eu fiz errado aqui, né? Peraí, é o contrário. Aqui é sobre 175. Tá? O Z multiplicou esse aqui de cima, tá, gente? Então, aqui, ó, quem está multiplicando o Z, que são esses três, vai passar aqui para baixo. E quem está dividindo aqui vai passar lá para cima. Então, vai ficar, ó, do outro lado já tinha o π y ao quadrado x. Esse π y ao quadrado x passa para baixo. π y ao quadrado x, essa é a beleza desse exercício, né? Porque isso aqui tudo vai cortar. E o 175 que está aqui embaixo passa para cima. Então, o Z vai dar simplesmente o 175. Tá bom? Então, vamos lá. Um caminhoneiro parou um posto de gasolina para completar o tanque de combustível com óleo diesel após uma viagem. O marcador no nível de combustível indicava a existência de 7/12 do volume total do tanque de óleo diesel. Sabendo-se que o valor do litro de óleo diesel era de 0,62, então 1 litro de óleo diesel é 0,62, e que o tanque tinha as dimensões 2 por 150 por 800, quanto gastou no abastecimento do caminhão? É o seguinte, aqui no tanque de combustível, marcador... Bom, se ele falou essas três dimensões, eu vou considerar que o tanque de combustível dele era um paralelepípedo, né? Então, ele tinha 2 metros, que eu vou colocar 20 decímetros, vou colocar todo mundo em decímetros para ter o litro, o volume em litro. 150 de largura, 150 é 15 decímetros, e 8 milímetros de altura, ele volta duas casas, vai dar 8 decímetros, né? Voltou 1 centímetro, voltou outra decímetro, voltou 1 decímetro e o metro ali. Então, o volume
vai ficar 20 vezes 15 vezes 8. O volume, gente, vai ficar 15 aqui vezes 8 dá 15 vezes 8 dá 120, né? É isso, 120 vezes 20 vai dar 2.400 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litros. Só que o seguinte, já tinha 7 dozeavos. Se eu tinha 7 de 12, 7 de 12 tem de volume ali. Quanto que falta para completar? 5 de 12, tá? Entenda isso. Você tem 7 de 12 de óleo. Do total do tanque tem 7 de 12 de óleo. Quanto que falta de 7 para chegar em 12? 5 de 12 vai ser vazio, que você tem que preencher. Então, você tem que preencher 5 de 12 desse 2.400. Então, 5 dozeavos de 2.400, o 2.400 dividido por 12 dá 200. 200 vezes 5 dá 1.000 litros. Então, se eu tenho que preencher 1.000 litros, vai ser X. Então, o X deu 0,62 vezes 1.000, deu aqui 1, 2, 3. Deu esse valor aqui, né? R$6.200. Beleza? Esse seria o valor aqui. Só confirmando os valores. Não, né, gente? 620 aqui, né? 620, né? Aqui, ó. 0,62 vezes 1.000, 1, 2, 3 casas. Parou aqui, 620, não é 6.200 não. Beleza? Então, fechamos aqui esse exercício, né? Então, vamos lá. O interior de um ônibus de turismo tem 12 metros de comprimento, 25 de altura, 25 decímetros de altura e 0,004 quilômetros de largura. Sabe-se que as poltronas demais ocupam 1/15 do espaço total. Então, o ônibus está aqui, ele tem 12 metros de comprimento, ele tem aqui 25 decímetros de altura, ou seja, 2,5 metros de altura, e 4 metros, 0,004 quilômetros, virou 4 metros. Fiz as conversões. Por que eu coloquei tudo em metro? Porque ele falou que é o seguinte, ó, ele ocupa 1/15 do total com poltronas e cada pessoa precisa de 4 metros cúbicos a cada uma pessoa. Então, se a unidade aqui do volume está em metros cúbicos, eu ponho todo mundo em metro. Qual que seria o volume aqui? 12 vezes 4 vezes 2,5. Bom, o 2,5 vezes 4 dá 10, que vezes 12 dá 120 metros cúbicos. Seguinte, se eu uso 1 de 15 para poltronas, quantos que sobra para as pessoas? Se eu usei 1 de 15, vai sobrar quanto que falta do 1 para chegar em 15? Se eu já usei 1 dos 15, 15 menos 1 tem 14 de 15 para pessoas. Então, eu vou fazer 14 quinzeavos do total do volume vai ser para as pessoas. Eu tenho um volume total de 120, vou fazer 14 quinzeavos de 120. Aprenda a fazer dessa forma. Eu poderia fazer o contrário. Fazer aqui, ó, 120 faz 1/15 disso. Quanto dá 1/15 disso? Dá 8. Então, eu faria o total menos o 8, sobraria 112 para pessoas, tá bom? Então, esse seria um jeito de fazer. O outro jeito foi esse que a gente falou agora, tá? Então, aqui 120 vezes 14 dividido pelo 15 dá os mesmos 112 metros cúbicos que a gente tinha falado. Então, eu tenho 112 metros cúbicos, vai ser X pessoas. Então, 4x é igual a 112, o x vai ser 112 dividido por 4, o x vai ser 28 pessoas, tá? Pessoas. Beleza? Essa aqui seria a nossa resposta. Gente, eu sei que
nesse aqui, às vezes poderia ter sido mais fácil fazer 1/15 de 120, depois tirar 120 do 8, né? Mas em muitos exercícios é mais interessante fazer do jeito que eu estou falando aqui com vocês. Mesmo que você não faça desse jeito, aprenda, porque às vezes pode ser mais fácil em algum exercício. Aprenda a fazer, mesmo que você fale, mas o meu jeito resolve, tal, mas pode ser que no dia da prova apareça um exercício que seja muito mais fácil fazer dessa forma, e vocês vão ver exercícios assim mais pra frente, principalmente quanto mais complicado o exercício, essas dicasinhas que eu vou dando para vocês são importantes. Às vezes às vezes não, a prova é grande, mas se a gente tem alguns atalhos, alguns caminhos que facilitam, a gente tem que usar, tá, gente? E essas coisas que eu peço para vocês aqui, aprendam. Afinal de contas, senão para que você está aqui, né? Se você está aqui e eu ensino alguma coisa e você fala, não, eu tenho meu jeito, então não precisa de você estar assistindo as aulas aqui se você já sabe, né? Então, veja, se você está aqui é porque você acha que você precisa. Então, já que está aqui, gente, né, para e aprende, não fica com essa coisa, né? Eu já tive vários alunos que falavam isso, não, meu jeito, para que eu vou aprender isso e tal? E geralmente esses alunos, geralmente não, todos esses que falavam isso foram alunos que não foram aprovados em nada até hoje, tá? Eu não conheço nenhum desses alunos, a não ser quando alguns desses mudaram a postura, tá? E aí você via que nitidamente tinha mudado a postura, já não falava mais essas coisas, já tinha muito mais atenção no que a gente falava e era aprovado. Então, abram o olho quanto a isso, gente, porque isso é realmente uma coisa que acaba perdendo tempo de vocês. Você está aqui mesmo? Pô, você está aqui, então aprende, né? Expresse gramas por centímetro cúbico as densidades, em gramas por centímetro cúbico. Então, letra A aqui. Gente, eu tenho 0,07 toneladas por decímetro cúbico. É zero, presta atenção, é 0,07 toneladas. Edito, não tem uma conversão, uma manhãzinha para ir direto aqui? Não tem não, esses aqui não. Esse aqui, esse para esse tem, mas tem alguns que não tem não. Então, o que tem o caminho direto, eu vou ensinar para vocês depois que eu te ensinar como é que faz qualquer um. Esses que, porque a maioria, como eu estava explicando para vocês ali anteriormente, muita gente quer decorar só o bizu, né? Só a dica, só isso aí serve para muitos casos. Você tem que saber a dica, mas você aprende a dica depois que você já sabe a matéria inteira. Você já sabe a matéria, você já sabe fazer qualquer caso. Agora, olha, quando for esses casos específicos, eu tenho um jeito mais direto de ir. Então, aprende depois que você já aprendeu a matéria. Então, quando eu tenho aqui 0,07 toneladas por decímetro cúbico, é para cada um decímetro cúbico. Então, eu quero em grama por centímetro cúbico. Então, eu vou transformar tonelada para grama. Então, de tonelada, eu transformo para quilo multiplicando por 1000. Então, isso aqui fica 70 quilos. E o decímetro cúbico para centímetro cúbico, você multiplica por 1000. Então, fica 1000 centímetros cúbicos. Repare que eu ainda estou em quilograma. Eu quero grama por centímetro cúbico. Então, de quilograma para grama, eu tenho que multiplicar por 1000. Fica 70.000 gramas por 1000 centímetros cúbicos. Aí você pode fazer a divisão. Isso aqui deu 70 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Então, esse é o esquema de você fazer conversão de unidades quando está uma dividida pela outra, tá? Isso é bem comum você ter que fazer. 43 quilogramas por metro cúbico. Eu tenho que ir para grama por centímetro cúbico. Por metro cúbico é 1 metro cúbico. Então, 43 quilogramas. Quilograma para grama, você multiplica por 1000. E metro cúbico fica 1000. 1000 não, né, gente? 1 milhão de centímetros cúbicos. De metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Anda duas casas, mas como é cúbico, anda 6. Então, aqui corta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso aqui virou 43 dividido por 1000 dá 0,043 gramas por centímetro cúbico, tá? E aí, qual que é o esquema que eu falei que tinha uma manhãzinha? De quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, daqui para cá, você divide por 1000. Daqui para cá, você multiplica por 1000. Por exemplo, a água é 1 grama por centímetro cúbico, a densidade dela.
1 grama por centímetro cúbico. Se ela tiver em quilograma por metro cúbico, você multiplica por 1000. Então, 1 vezes 1000 fica 1000 quilogramas por metro cúbico, tá bom? Então, tem essa manhãzinha direta aqui do quilograma por metro cúbico para o grama por centímetro cúbico, beleza? Anota essa aí, mas aprendam a fazer como eu fiz a letra A e a letra B. Então, vamos seguindo para o próximo exercício, tá? A densidade do leite pasteurizado é tanto. Determine, letra A, a massa contida em um copo de 250 ml totalmente cheio de leite. Olha, densidade é a massa sobre o volume. Reparem que a densidade está em quilograma por litro. Eu geralmente obedeço as unidades da densidade, que a densidade vocês viram que é mais chatinho de converter, né? Então, se a densidade é de 1,028 kg por metro cúbico, por litro aqui, na verdade, eu ponho a massa em quilogramas e o volume em litro. Então, eu quero saber a massa eu não tenho, ponho aqui M, e o volume é 250 ml, está em ml, eu quero ele em litro. Então, 250 ml vira 0,25 litros. Né? Então, multiplicando cruzado aqui, isso aqui é uma proporção, a massa é igual a 1,028 vezes o 0,25 dá 0,257. Olha, como a densidade estava em quilograma por litro, a massa vai sair em quilograma. Quem vai mandar ali é a unidade da densidade, tá bom? Ele não falou nada em que ele queria, seria 0,257 quilogramas ou 257 gramas. Seria um dos dois, tá? Letra B, ao contrário. Ele deu agora a massa. Então, ele quer o volume. Densidade é igual a massa sobre volume. A densidade 1,028. A massa está em grama. Repare que a densidade é quilograma por litro. Então, a massa, vou colocar ela em quilograma. Essa massa aqui vai ser 0,8224 quilogramas. Dividir por 1000. Então, 0,8224 sobre o volume. Multiplica cruzado, isso aqui é uma proporção, uma fração é igual a outra. 1,028V é igual a 0,8224. Vou fazer essa conta direta aqui. Medir como que eu faço isso, essa conta. Volta na aula de números decimais, você já aprendeu. 0,8224 dividido por 1,028. Aqui tem 4 casas decimais, aqui só tem 3. Acrescenta um zero aqui e tira a vírgula. E aí faz a conta. 8.224 dividido por 10.280. Ah, não dá para dividir. Pois 0, e faz a divisão. Isso aqui eu não vou explicar, não. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, 0,8224 dividido por 1,028 dá 0,8. Detalhe, se eu entrei todo mundo com a unidade da densidade, ela mandou aqui, né? Quilograma por litro, o volume sai em litro. Então, o volume seria de 0,8 litros ou 800 mililitros, né? 800 mililitros, beleza? Vamos seguindo. A densidade do ferro é de aproximadamente 8 gramas por centímetro cúbico. Qual a massa de um bloco de dimensões tais? Como eu estou vendo que é 8 gramas por centímetro cúbico, vou trabalhar com o volume aqui em centímetro cúbico. 3 metros é 300 centímetros, 4 decímetros é 40 centímetros e 3,5 milímetros é 3,5 centímetros. Então, coloquei todo mundo ali em centímetros. Então, é 300, 40 e 3,5. Deu 42.000 centímetros cúbicos. Densidade é massa sobre volume. Essa densidade é 8 gramas por centímetro cúbico. A massa eu não sei. O volume foi 42.000. A massa vai ser, agora multiplica cruzado, massa vezes 1 é igual a o 42.000 vezes 8, dá 336.000 gramas. Se ele quisesse a massa em quilos, agora transforma em quilo, divide por 1.336 quilogramas. A resposta poderia ser uma das duas aqui, ou qualquer outra unidade que ele quisesse, né, gente? Um copo com capacidade de 300 ml está cheio com água do mar, cuja densidade é tanto. Beleza.
Joga no seu interior 5 pedras de gelo cúbicas de lado 2 centímetros, feitas de água pura. Desconsiderando a variação de volume da água pura após o degelo, a densidade aproximada da nova mistura. Olha, eu tenho um volume, uma densidade, densidade, massa e volume, são as 3 características que você tem. A densidade é a massa sobre o volume. A densidade é 1,025, é igual à massa, que eu não sei quanto que é a massa que eu tenho, dividido pelo volume, que é 300. Qual que é a massa que eu tenho de água que eu tenho ali? Eu tenho 300 vezes 1,025, eu tenho 307,5 gramas, né? Aliás, gente, peraí que eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Só fazer um negócio certinho para não dar vacilo. Como a densidade é quilograma por litro, eu vou entrar com o volume em litro, que vai ser 0,3 litros, e aí eu vou ter a massa em quilogramas. Então, 1,025 vezes 0,3, vai dar no mesmo e tal, no final das contas. Tá, mas aí cuidado para você saber certinho o que você está fazendo. Então, isso aqui deu quilogramas, é uma massa de 307,5 gramas, tá? Então, essa é a massa dos 300 ml de água. Você colocou 3 coisinhas de gelo de 2 centímetros. 3 não, né? 5. O volume do cubo, essa aqui ela dá um trabalhozinho, né, gente? O volume do cubo é 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8 centímetros cúbicos, tá? Então, olha só. Lembrar que centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Então, a água salgada ela tem uma massa de 307,5 e um volume de 300 ml, ou seja, 300 centímetros cúbicos, 300 ml. O gelo vai ter esse volume aqui, lembrando que a densidade da água pura é a massa sobre o volume, a densidade da água pura é 1 grama por centímetro cúbico. Então, a massa aqui, eu não sei, e o volume aqui é 8. Multiplica o cruzado, a massa vai ser 8 gramas. Então, as 5 pedras, aliás, gente, isso aqui é uma pedra. Se são 5 pedras, vezes 5, vai dar 40 centímetros cúbicos, e aqui vezes 5 vai dar 40 gramas. Então, as 5 pedras têm 40 centímetros cúbicos e 40 gramas. Qual que é a densidade total? A densidade total vai ser a massa total, que é o 307,5, mais a massa dos cubos, que é 40, dividido pelo volume total, que é o volume da água do mar, mais o volume das 5 pedras de gelo, que foi 40. Então, a densidade vai ser o 307,5 mais 40, deu 347,5 dividido pelo 340. Então, a densidade dividido pelo 340 deu 1,022 da quebrada, né? Mas aqui arredondando para essas 3 casas aqui, gramas por centímetro cúbico, tá? Se você quiser fazer para quilograma por litro, você faz a conversão como a gente aprendeu. Sai daqui um pouquinho para você ver. Então, fechou aqui a questão bem interessante, tá? Então, eu fiz a massa total que eu tinha, eu fiz o volume total que eu tinha, somei as massas, tanto da água salgada quanto do gelo, somei as massas, somei os volumes deles e fiz a densidade. Da mistura seria o quê? A soma das massas dividido pela soma dos volumes. Isso aqui a gente aprende até em química também, fazer dessa forma. Mas vocês veem que aqui mesmo vocês conseguem aprender isso aqui na matemática, né? Então, deixa eu voltar para a câmera aqui e vamos para a próxima. Um livro tem 3 centímetros de espessura, desprezando-se a capa, considerando que o livro tem um volume de 200 folhas, a espessura em metro de cada folha desse livro é... Então, o seguinte, se ele tem 3 centímetros de espessura, 200 folhas, quanto que é que uma folha tem de espessura? Repare que ele quer a espessura em metros. Então, eu já poderia ter feito aqui o 3 centímetros já em metro,
que aí já tem a resposta em metro. Então, o x 200x é igual a 0,03, o x vai ser 0,03 dividido por 200. O x 0,03 dividido por 200 vai dar 0,00015 metros. Ele pediu em metros, né? Então, acabou aqui a questão. Beleza? Vamos seguindo. O consumo atingiu o maior nível da história do ano passado. Os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras. Considere que a xícara citada na notícia seja equivalente a aproximadamente 120 ml de café. Suponha que em 2010 os brasileiros bebem ainda mais café, aumentando o consumo em 1/5 do que foi consumido no ano anterior. De acordo com essas informações, qual é o valor mais aproximado do consumo de café em litros? Tá. Primeiro eu vou fazer esse valor aqui deixando em bilhões mesmo. Então 331 bilhões vezes 1/5, eu vou ver quanto que aumentou aqui. Então 331 dividido por 5 dá 66,2, né? Então eu tinha 331 mais o que aumentou, 66,2. Isso aqui vai dar 397,2 bilhões de xícaras. E aí, isso aqui são 337 bilhões de xícaras. Esse valor, ó, 397, né, gente? 397,2 bilhões, ó, isso aqui, ó. 1, 2, 3, virou 397 mil, 397 milhões, 397 bilhões. O Enem cobra muito de você fazer isso. Ele te fala um número e você tem que escrever ele dessa forma. Isso aqui, eu sei que uma xícara corresponde a 120 ml, que é 0,12 litros. Então, o x vai ser o total, o valor, né? Então, se uma xícara corresponde a 0,12 litros, esse valor aqui de bilhões vai corresponder a x litros. Então, o x vai ser esse valor aqui, o 397.200.000.000 vezes 0,12. Deixa eu fazer essa conta aqui para vocês. O seguinte, ó. O seguinte, gente, como as respostas estão todas em bilhões, não precisava fazer isso não. Podia deixar, tá? Então eu vou deixar o 397,2. Se não tivesse escrito assim, se tivesse o número mesmo, eu tinha que deixar. Eu tinha que fazer igual a gente fez. Mas como ele pediu ali a resposta em bilhões, eu vou fazer do jeito que está aqui. Então 397,2 vezes 0,12 vai dar aqui 47,664 bilhões de litros. Tá? Que é aproximadamente 48 bilhões de litros, beleza? Vamos finalizar com essa última aqui agora. Um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão da Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início sobre o caos, desse caos, todo o espaço europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá apenas voos internacionais acima de 31 mil pés estavam liberados. Considerando que 1 metro equivale a 3,3 pés, qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e o restante do continente europeu? Bom, a Finlândia era 31 mil pés e no resto do continente europeu 6.000 metros. Então, 6.000 metros corresponde a x. Então, o x vai ser 6.000 vezes 3,3, vai ser 19.800 pés. Então, se eu tenho 31 mil pés menos os 19.800, qual vai ser a diferença? Então, os 31 mil pés já estavam em pés mesmo, né, dos voos internacionais. Eu tinha que só converter os 6.000 metros, né? Então, aqui fica 0, 0. Aqui fica 2, porque pegou emprestado. Isso aqui ficou 0, fica 1. E aqui fica 1.
dá 11.200 pés de diferença, né? 11.200 pés. Gente, vou encerrar, a gente volta depois para a próxima aula. Até já!